Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Francis Music Den. Espero que se encontrem bem e que a energia da música vos faça sentir vivos e vivas e com alegria. Como James Hetfield diz nos espetáculos dos Metallica, How does it feel to be alive? Gostaram do vídeo que publiquei aqui há 4 ou 5 dias atrás? Tratou-se de um pequeno teaser para este mesmo vlog. E gravei-o por duas razões. Em primeiro lugar, porque me apeteceu. Este canal é como se fosse a minha casa. Trata-se do meu canal, portanto. E assim eu decido o que fazer e como proceder da melhor forma. Até porque os visitantes, para que os visitantes possam sentir-se melhor e mais confortáveis em minha casa. Depois, atendendo a que não tem sido possível passar música aqui por uma questão de direitos de autor, e eu acredito que os vídeos possam estar a ser monótonos e aborrecidos. Ou até a fazer pouco sentido para vocês. E com isso, eu estou a perder espectadores, não é? Espectadores e visitantes. Pois eu pretendo precisamente o contrário. Ou seja, que vocês me acompanhem nesta jornada, que possam assistir aos vídeos e até subscrevam este canal. Pois trata-se de vos convidar a todos para a minha casa, não é? E divertirmos em conjunto. Por isso, com este vídeo introdutório, este teaser, talvez eu consiga despertar-vos o interesse de uma forma mais emocionante. Portanto, daí o nome, não é? De teaser. Portanto, se vocês viram o teaser, vocês saberão já do que vou falar-vos e mostrar-vos hoje aqui neste vlog. O que trago ao canal é uma verdadeira peça de coleção. E sendo uma novidade na minha coleção, claro, é quase como se fosse notícia de última hora, interrompendo toda a programação normal. Neste caso, o calendário. Pois é verdade, eu tenho um determinado plano de publicações calendarizado e agendado. No entanto, quando se tratam de novidades ou notícias fresquinhas, eu defini também interromper o meu curso normal de publicações para vos dar conta disso. E esta aconteceu, contudo, mais cedo do que eu gostaria. Pois tinha, inclusivamente, pensado em ter a colaboração da Marisa Diamond para fazer a sua apreciação, convidando-a para este vlog. Até porque vocês certamente não a conhecem, apesar de eu a ter anunciado na estreia do canal. E, infelizmente, ainda não foi possível para ela preparar a sua exposição e ter tudo pronto para vocês. Ela está, de momento, em Tampa, na Flórida, e eu não consegui falar com a Marisa a tempo para combinarmos tudo isto. Espero que vocês possam perdoar-me e não sintam que ela roeu a corda, como se costuma dizer em Portugal. E eu estar aqui a dar-vos simplesmente desculpas e a adiar o que vocês pensam que terá acontecido. Ora bom, no mapa cronológico aqui do canal,
ainda estamos muito no início da jornada, como já devem ter percebido. Começámos com música pop e de repente, ao terceiro vlog, passamos para o extremo oposto. Faz isto sentido? Não, não faz sentido. Contudo, para mim, faz todo o sentido dar-vos conhecimento das novidades que vão acontecendo no âmbito da minha coleção de discos. Se não as mostro a tempo, quando elas acontecem, deixam de ser novidade, certo? E se vocês colecionam, como espero ser o vosso caso, talvez gostem de ter uma opinião ou, eventualmente, procurem recomendações, sugestões, etc. Penso que também por isso vocês estão aqui. Bom, e depois de todo este discurso, e também do meu pedido de desculpas por não ter ainda a colaboração da Marisa Diamond, vamos então ao que interessa. A novidade chama-se Dark Throne e é o último trabalho discográfico desta banda de black metal e que tem o nome de Eternal Hails. O black metal é um dos extremos de todos os géneros da música, e nomeadamente do heavy metal. Tal como outros géneros, tem alguns subgéneros, embora derivem de dois na sua gênese. A vertente mais melódica, com atmosferas, melodias e sonoridades, enfim, mais tranquilas, e que mais parecem estarmos a ver um filme, e a vertente mais crua, que os puristas designam por cult, ou mesmo true cult, sendo extremamente agressiva e que mais parece uma máquina de guerra arrasadora, massiva e destruidora. Claro que no meio destas duas vertentes existe de tudo, não é? E para todos os gostos. Eu devo dizer que, pessoalmente, não sou apreciador das sonoridades mais cruas e mais agressivas. Prefiro a melodia, a harmonia e o cuidado com que os instrumentos são tocados, ainda que seja um som com distorção. Por isso, não sou capaz de apreciar o som desta banda, os Dark Throne. Eles começaram no death metal, passaram pelo black metal, e como sistema dinâmico que são, as bandas são sistemas dinâmicos, não é? Passam por evoluções, dependendo também da inspiração, evoluem, e os Dark Throne também passaram por isso. Evoluíram, integrando outro tipo de sonoridades nos seus discos, como o heavy metal mais tradicional, ou ainda o doom metal, transformando-se e reinventando-se. Portanto, digo desde já que não gosto de Dark Throne. Ponto, parágrafo. É um som sujo, indefinido, gravado da forma mais simples possível, e atenção, que é propositadamente, como forma de proporcionar uma atmosfera cortante e opressiva. E eu acredito que fazer música desta forma exija um trabalho de produção tremendo. E agora, ao pensar nisto mesmo, estou a lembrar-me do tempo em que fazia as minhas gravações
caseiras e como as fazia. Eu não sou crítico e nem reviewer, e muito menos profissional. Por isso, não me compete fazer qualquer julgamento. Eu estou aqui apenas para vos mostrar discos e dar-vos a minha opinião sobre os que entram na minha coleção pessoal, contando-vos histórias. E os Dark Throne, apesar de terem já passado por diversas fases do espectro de música extrema, nunca despertaram o meu interesse. Contudo, isso foi até este último trabalho. No seu início, tocavam um death metal desajeitado e até incipiente. Como também eu não aprecio o death metal na sua forma tradicional, o primeiro disco da banda não me disse nada. Enverdaram depois pelo black metal, mais puro e duro, tal como eu disse há pouco, na sua vertente tradicional e mais agressiva, que também não me diz nada. Mas foi nesta fase que criaram os seus trabalhos discográficos mais carismáticos, mais conhecidos e talvez também os mais importantes. Discos como A Blaze in the Northern Sky, Transylvanian Hunger e Under a Funeral Moon constituem talvez a trilogia mais importante deste subgénero da música. E eu, sem conseguir apreciar qualquer um deles. Além do mais, as respectivas edições em vinil são extremamente cobiçadas hoje em dia, pois valem dinheiro. Foram edições limitadas, de tiragens muito pequenas, portanto, poucos exemplares, e quem as tem, os felizardos que as têm, eu duvido muito que se desfaçam delas, pois representam um marco na história da música, mas nada disso me fez aproximar dos seus discos. A banda tem uma discografia bastante extensa e mesmo tendo alterado a sua sonoridade por diversas vezes, apesar de nunca ter saído do black metal, que a tornou conhecida, nunca me despertou grande interesse ter sequer um registro da banda. E olhem que, por diversas vezes, tentei dar atenção a todos os discos da banda, pois até gosto de black metal e, presentemente, diz-me muito mais do que outras sonoridades. Ora, como os discos de Dark Throne nunca me despertaram a atenção, eles foram sendo editados e a mim a passarem-me ao lado, sem ter qualquer interesse. Posso dizer-vos que, ainda antes de gravar este vlog, estive a ouvir um disco de 1996 e, tal como a larga maioria dos outros, é para mim totalmente dispensável. Ora, quem de vocês conhece Dark Throne? E quanto aos discos, que opinião têm sobre eles? Gostam ou não gostam? Que discos gostam? Qual ou quais têm na vossa coleção? E em que formato? Vinil? CD? Formato físico ou digital? Olhem, escrevam aí nos comentários, se não se importam. E se ainda não subscreveram o canal, façam-no sem demoras. Eu acredito que os meus planos e a minha ideia não têm igual aqui no YouTube. Pelo que gostaria que me ajudassem a crescer e a fazer mais e melhor pelo colecionismo de discos. Como eu digo, a música é cultura e o colecionismo um hobby muito nobre. Não faz parte deste vídeo específico contar nenhuma história especial, nomeadamente quanto ao género ou subgénero que estamos especificamente a tratar. Isso ficará para uma outra ocasião.
para um outro vídeo, portanto, quando vos apresentar em maior detalhe como passei a ouvir black metal e até a apreciá-lo. De qualquer forma, não gostar de uma banda que ainda para mais é de culto, em nada impede que gostemos de um ou outro disco, certo? Não é? E com tantos discos que os Dark Throne têm na sua já extensa discografia, mal seria eu não gostar de pelo menos um. Na verdade, eu até confesso que com o passar do tempo passei a gostar de alguns discos da banda. E apesar de ainda não os ter na minha coleção, gravei-os no meu iPod para os ouvir, por exemplo, quando vou em viagem, quando me desloco de carro. Olhem, e é desta forma que eu vou conhecendo discos, música, artistas ou bandas. Se eu gosto de algo, descarrego ou gravo no meu leitor de MP3 e o passo seguinte é tentar arranjar o formato físico, seja em vinil ou em CD, ou até ambos, como até acontece frequentemente. Mas são outras histórias e vamos deixar isso para outros vídeos. Aliás, até mesmo o que está gravado no meu iPod será matéria para vos contar, onde, juntamente com bastantes outros, já lá estão 4 discos dos Dark Throne. Entre eles, este Eternal Ales, que trago hoje aqui. Os outros são o The Underground Resistance, Arctic Thunder e Hold Star. Portanto, são estes os únicos discos que aprecio dos Dark Throne. E vamos então à história, em que fiquei a conhecer este Eternal Ales por um mero acaso. Digo já, meus amigos, pois não é a banda à qual dê grande atenção. E só muito depois é que acabo por dar, ou por ficar a conhecer os lançamentos, as edições, e por vezes arrependo-me de não ter dado atenção mais cedo, ou de não ter estado com atenção aos lançamentos. E no âmbito, ou melhor, do ponto de vista do colecionismo, isto é algo extremamente nocivo e prejudicial, pois as edições especiais são sempre limitadas, ou muito limitadas, acabando por ser uma dor de cabeça enorme arranjá-las a posteriori. Fora o dinheiro que pode ser necessário para arranjar algo que entra no circuito do colecionismo. E Dark Throne, como banda de culto que é muito colecionável. Bom, pessoal, vocês não vão acreditar como eu fiquei a conhecer o último trabalho da banda, e que foi editado no passado mês de junho. Eu digo-vos que foi da forma mais acidental possível. Incrível isto. E vocês vão ver o que aconteceu. Pois bem, em finais de junho deste ano, de 2021, e tendo eu já planos estabelecidos para dar vida a este canal, resolvo abrir o YouTube para aprender alguns aspectos referentes à criação de canais, à produção de vídeos, ou à edição de vídeos, aplicações para poder, enfim, ter um canal minimamente satisfatório. E dessa forma eu acompanho alguns outros canais
que subscrevi para esse mesmo efeito. Como certamente vocês saberão, na página inicial aparecem vídeos que podem ser de interesse e que estão relacionados com as temáticas mais pesquisadas e de acordo com o algoritmo estabelecido pelo YouTube. Bom, no fundo, é como se fosse o newsfeed do Facebook. E eis que nessa página inicial do meu YouTube me aparece um vídeo sobre o desembalar do último registro dos Dark Throne. O vídeo intitula-se An Unboxing Deconstruction Eternal Hails Limited Edition Deluxe Box Set. Se quiserem, não deixem de ver. E desse vídeo, é curto, são menos de 5 minutos, eu fiquei a conhecer, fiquei a saber algumas coisas. Em primeiro lugar, que o último registro dos Dark Throne tinha sido lançado no mercado. Em segundo lugar, que o último registro discográfico dos Dark Throne tinha sido lançado no dia 25 de junho de 2021. Portanto, alguns dias antes de eu ter tido este conhecimento. Terceiro, que o último registro discográfico dos Dark Throne tinha o título de Eternal Hails. Quarto, que o último registro discográfico dos Dark Throne tinha direito a uma edição limitada super especial numa caixa gigante de luxo. Quinto, talvez não menos o mais importante, eu gostei muito do que ouvi do último registro discográfico dos Dark Throne. Longe vão os tempos do black metal, mais tradicional, extremamente agressivo e cortante, como o fio de uma espada. Daquilo que eu vi já, soa-me a uma mistura de doom metal com crust, mas com outros apontamentos de heavy metal mais tradicional. Portanto, algo que me fez recordar os Black Sabbath, que são a minha banda preferida de todos os tempos. Eu sentia-me, portanto, com muita vontade de mover algumas montanhas para colocar as minhas mãos nessa obra dos Dark Throne. E tinha assim de falar com algumas pessoas para isso. E quanto mais rapidamente, melhor, atendendo à cobiça por edições especiais. Ainda para mais, a caixa trazia o disco no formato de vinil de 180 gramas. Entre outras coisinhas que normalmente acompanham essas edições. Pois, e se bem pensei, melhor o fiz, tratando de contactar o meu amigo Rui Rolo, português também. Eu espero um dia trazê-lo aqui a este canal para nos falar da sua paixão pela música, doença da qual ele também padece. Não vos falo já do Rui Rolo, pois o vídeo já vai longo e até porque a intervenção dele nesta aquisição foi praticamente nula. Não desfazendo, obviamente, mas realmente foi com ele que eu falei em primeiro lugar a propósito deste Eternal Hails. Simplesmente perguntei se ele tinha forma de eu conseguir meter as minhas mãos nessa edição especial em caixa. No entanto, o Rui não respondeu à mensagem que lhe deixei, isto já em julho. E deixei o assunto assim, pois não seria a primeira vez que ele não respondia às minhas solicitações. Ou por querer fazer-me surpresa, ou porque realmente não encontra meios de arranjar os vários itens que eu cobiço. E apesar de tudo, ele enviou-me alguns discos no passado mês de julho. No entanto,
esses discos não são mais novidades, pelo que quando chegar a ocasião, irei falar-vos desses títulos, desses discos, gravando os respectivos vlogs para vos apresentar. E assim, a resposta à minha solicitação esfumou-se no ar. Tendo eu passado todo o mês de julho sem saber se era possível ao Rui arranjar-me um exemplar de Eternal Hales, o novíssimo disco de Dark Throne. A banda de culto do universo black metal e um dos poucos que eu gostava relativamente a Dark Throne. Bom, o mês de agosto inicia-se e eu retorno aqui a casa depois de uma temporada bastante grande, ausente, por razões do meu projeto empreendedor. E ao ver o Facebook, encontro na minha caixa de mensagens, portanto no Messenger, uma curta mensagem do Rui Rolo, que uma pessoa das relações dele, chamada Paulo, consegue. A mensagem era esta: consegue o que tu andas à procura. Fala com ele. Era este o recado dele. Eu não sabia quem era o Paulo, apenas que era membro de um mesmo grupo social do Facebook em que eu participo, e verifiquei uma publicação dele sobre a bendita caixa dos Dark Throne, em que ele, Paulo, a anunciava com pompa e circunstância. Bem, não havia tempo a perder, pois a edição é de finais de junho e já se tinham passado mais de 30 dias. O tempo nem sempre é a nosso favor, sobretudo quando se coleciona. E vejam, por exemplo, o caso dos leilões. Tempo é oportunidade, meus amigos. Ao falar com o Paulo e manifestar o meu interesse na edição de luxo da Peaceville Records, é esta a editora dos Dark Throne, ele respondeu-me que tinha ainda 2 exemplares para venda das 6 ou 7 que tinha solicitado aos seus contactos. Apesar de não ser colecionador, o Paulo Pinto, é este o nome dele, confidenciou-me que mantém contactos em Inglaterra. A Peaceville Records é inglesa, tendo depois alguma facilidade em mandar vir determinados itens de lá. Portanto, ele estava a vender as caixas com uma enorme rapidez. E nessa primeira e única troca de contacto, não é? Nessa única troca de ideias com ele, fechei o acordo com o Paulo e simplesmente ele manifestou disponibilidade para me entregar em mãos, 2 dias depois, a tal super caixa especial de Eternal Hales. No dia e à hora agendada, o Paulo Pinto toca à porta do meu apartamento, pedindo para eu descer, a fim de conversarmos um pouco e conhecermos. Eu devo dizer que gostei dele, gostei muito de o ter conhecido e espero ter a oportunidade de desenvolver novos contactos com ele, pois acredito que possa ser uma mais-valia para nós os dois. A pequena conversa durou talvez 40 minutos e enquanto subo no elevador faço uma breve reflexão de todos os acontecimentos e regressando a casa não apenas com a dita caixa dos Dark Throne, como também um duplo CD selado e devidamente embalado e que ele me ofereceu de presente. E ainda um conjunto de 4 bases de cartão para copos.
muito simpático. Portanto, eis aqui, está aqui ao pé de mim, a dita caixa, a dita cuja. Amigos e amigas, Dark Throne, Eternal Hails, edição especial. Super caixa especial de edição muito limitada. Aqui na imagem. Queiram acompanhar-me a mostrar-vos o pacote no pequeno vídeo que preparei. O reflexo e aqui a parte da frente. E o que contém a caixa para ser tão especial? Sabem, eu sinto-me tentado a mantê-la selada. Eu tenho essa mania quando se trata de algo muito especial. Não consigo explicar isto. Gosto de pensar que um dia irei ouvir todos os discos que ainda mantenho selados. E olhem que não são assim tão poucos quanto isso. Sobretudo estas caixas especiais. No entanto, o tempo passa e a minha mania mantém-se. Sabem? Tenho discos que não conheço e nem nunca ouvi por causa desta minha mania de os deixar selados. E tenho vontade de ter também assim. Tenho vontade de ser também assim com este Eternal Hails. Pois é mesmo especial. Bom, mas voltando aqui ao assunto, esta caixa enorme contém o disco Eternal Hails em vinil púrpura de 180 gramas. O respectivo CD em formato Digipack. A respectiva edição em cassete. Um livro de 12 páginas. O texto de uma carta, texto manuscrito de uma carta escrita por Fenris. Uma imagem gráfica de 10 polegadas de tamanho, assinada pelo artista David Hardy. E, como viram, a caixa de cartão, tal como vem da editora Peaceville Records. A apresentação é magnífica, não é? Digam lá, sinceramente. Mesmo que não gostemos da música, só pelo conteúdo já vale a pena. Penso que, se tiverem a oportunidade, não a deixem escapar. Embora possam não gostar da música, e eu aceito que é difícil de ser apreciada, terão uma edição luxuosa e especial, bem limitada. Uma peça para colecionadores, portanto. E eu acho mesmo que vou ouvir o disco depois, assim que terminar a gravação deste vídeo. Gostaria de agradecer, sinceramente, ao Paulo Pinto ter-me arranjado esta obra magnífica. E digo-vos que está encontrado o melhor disco deste ano de 2021. Eternal Hails, dos Dark Throne. Pois bem, fiquem com as fotos, juntamente com a música de fundo retirada deste Eternal Hails. Dark Throne em 2021. Obrigado por estarem comigo em mais um vídeo. Fiquem bem e boas audições.
Portanto, mudei de posição. Vamos ver se consigo mostrar-vos direitinho todo o processo. Vai ser uma operação delicada. Esperemos que corra tudo bem. Portanto, vocês agora vão deixar de me ver para focar aqui nesta plataforma a caixa e poder mostrar-vos todo o trabalho, ok? Portanto, trabalho em direto. O X-Ato. A caixa. Vamos abri-la. Aqui, desembalar. Não vou desfazer-me da caixa. Ela faz parte da edição. Portanto, esta caixa de cartão será guardada com o disco. Vou pô-la agora aqui do lado. Ok. Portanto, Dark Throne. Vou deixar o selo. Ainda não sei bem como é que vou fazer isto. Vamos com todo o cuidado. Se eu pudesse, comprava mais uma. Mesmo para ter repetida, poder ouvir esta, poder estragar esta à vontade, por assim dizer. Bom. Ok. Vamos ver se tudo sai bem. É quase como parte de mim que morre quando tiro o selo, quando faço a desembalagem destas peças. Vou deixar isto aqui de lado para guardar todos os autocolantes. Caixa. Ora bem, então o que temos aqui? A cassete. Parece que o disco tem 5 músicas, muito extensas. CD. Digisleeve. Ainda não sei bem o que é isto. Um livrinho, não é? Parece ser um livrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Livrinho. O artwork do David Hardy. Por aqui. O texto impresso com a carta de Fenriz. Fenriz é o baterista. E penso que aqui esteja o vinil duplo. Assim. O vídeo vai ser muito extenso, mas penso que merece. Epá, calma. Calma, calma, calma. Ok. Está mal colocado. Ok, já percebi. Vinil negro. Não. Okay. Vinil púrpura.
espetacular, não é? Espetacular. Com o inner sleeve, muito bem embalado, posso-vos dizer. E agora que está aberto, acho que vou mesmo ouvir o disco. Espero que tenham gostado e vamos a isso.